do Espírito. Olá, ouvintes da Rádio Guarujá AM 1420. Eu me chamo Gustavo Oliveira e eu estou aqui para apresentar o programa Na Era do Espírito, que é feito pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Hoje o tema será caridade. E a caridade é um tema que ela não está apenas no âmbito religioso. Ela permeia também questões sociais de várias crenças. Mas para começar, então, a gente poderia pensar o que é a caridade, né? Quando a gente fala de caridade, pensamos apenas no ato de dar alguma coisa, no ato de ajudar alguém a melhorar em alguma condição. Porém, entendemos que ela é muito mais ampla do que isso. Então, uma pergunta para nortear a gente poderia ser: o que a doutrina espírita nos ensina sobre a caridade? Como ela é definida e qual a sua importância para o desenvolvimento espiritual? Bom, para começar, a gente entende dentro do Espiritismo que a caridade é fundamental para a evolução espiritual, porque é através dela que praticamos o amor ao próximo. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos lembra que fora da caridade não há salvação. E a gente fala isso não de uma forma no conceito de salvação, de céu ou inferno, mas no conceito de evolução espiritual também. E vai muito além da ajuda material. Muitas pessoas acreditam que a caridade está limitada a essa doação, mas a gente pode praticar ela no dia a dia, mesmo sem ter um dinheiro, mesmo sem ter um alimento. Quando a gente ouve alguém atentamente, quando a gente ajuda uma pessoa a atravessar a rua, por exemplo, quando a gente trabalha a nossa empatia para poder entender a nossa família, isso também é caridade. Eu gostaria de ressaltar uma pergunta do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta assim: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E a resposta é o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então aqui ele fala pra gente que a justiça está alinhada com o amor ao próximo e a caridade. São coisas que caminham juntas. Quando eu pratico a justiça, eu pratico o amor ao próximo e a caridade. Quando eu pratico a caridade, eu pratico a justiça e o amor ao próximo, e vice-versa. Mas aqui ele fala ao exemplo de Jesus. Interessante esse ponto, porque parando para pensar, temos que lembrar de Jesus, que é um guia, um modelo, e trouxe exemplos muito palpáveis sobre a caridade. Então, Kardec pergunta na questão 886 sobre essa questão, assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então, que ele pergunta como que Jesus entendia esse sentido da palavra caridade. E é interessante que aqui fala: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, o que a gente acabou de ver. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, a gente vê que eles caminham junto e que uma coisa está conectada com a outra. Aqui fala, eles continuam falando que a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Então, é muito interessante a gente notar o final desse trecho, onde ele fala sobre o homem verdadeiramente bom. Ele fala assim: o homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aqueles que lhe é
inferior, diminuindo a distância que os separa. Entenda, quando eu não tenho dinheiro, eu não tenho esmola, eu ainda assim consigo ajudar alguém. Dentro desse texto, é muito interessante imaginar que elevar alguém à altura dos nossos olhos é igualar essa pessoa de alguma forma, dentro das nossas possibilidades e das dela. E a gente poderia pensar então na questão do amor ao próximo e como a gente consegue ser a mudança no dia de alguém com pequenos gestos. Eu falo em uma poesia minha que a gente precisa ser a mudança que consegue e que isso dure a vida inteira. O amor não tem gabarito, nem se encontra na prateleira. Ainda hoje, sua boa ação pode ser o motivo do sorriso de alguém. Direcione sua intenção, alfabetizando o coração com a linguagem do bem. Então eu trago essa poesia, esse trecho, esse pedaço, para falar como trabalhar a linguagem do bem é de grande importância e de grande significativo para o nosso próprio desenvolvimento, para a nossa própria evolução. Gosto muito quando o Chico Xavier traz a frase: a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Ou seja, não é algo que a gente faz uma vez e terminou. Não é algo que a gente tem um gabarito dizendo é assim, assim, daquele jeito. É algo que é um exercício. E o exercício precisa ser diário, precisa ser contínuo. Colocar na nossa rotina um pouco de caridade, notando que, às vezes, a gente pode ser a pessoa que vai fazer a caridade, mas muitas vezes a gente pode ser a pessoa que precisa da caridade. Então, notar essa movimentação, esse dinamismo entre os estados, pode ajudar a gente a trabalhar também a nossa humildade com relação à caridade. Também a gente pode lembrar das palavras de Chico quando ele fala que o bem que fazes será o seu advogado pela eternidade. Então, o bem que a gente faz, a gente pode não ver, mas ele tem um valor muito grande para quem recebe e para nós também, porque será passos de luz na nossa caminhada. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê no capítulo 20, no item 5, que ditosos serão os homens que houverem trabalhado no campo do Senhor, com o desinteresse e sem outro motivo, senão a caridade. Então, com essas palavras, a gente pode refletir, sintonizar, harmonizar com esse tema, tentando sempre, aos poucos, levar esse hábito da caridade nos nossos gestos, para que ele seja um exercício da nossa alma perante aos outros e que a gente consiga entender as palavras de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, com essa reflexão sobre o amor, sobre amar ao próximo que Jesus nos trouxe, que a gente consiga, da melhor forma, trabalhar essa questão da caridade, lembrando desse conjunto que é a caridade, a justiça e o amor ao próximo, e do aspecto de exercício, para que também possamos exercitar a caridade em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Na Era do Espírito.